Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Eu quero ler com os irmãos 4 textos, ok? 4 textos. Quero ler com os irmãos Mateus 9, 35 a 38. Depois vamos ler mais 3 versículos. Os irmãos quiserem abrir, vão procurando e marcando aí. O outro texto é João, capítulo 10, versículo 11. O outro texto, terceiro, é Hebreus 13, 20. Vamos começar com Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Eu quero bastante atenção dos irmãos neste momento. Capítulo 9, versículos 35 a 38. Diz assim: E percorria Jesus as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara é grande, na verdade, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Diga amém. João capítulo 10, versículo 11. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Diga amém. Hebreus 13, 20. Diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, versículo 21, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E o último texto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, diz assim: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Diga amém. O que os irmãos viram nesses 4 textos que nós lemos de semelhante? Nas 4 passagens que nós lemos, você vai encontrar a palavra pastor. Nas 4 referências. Mateus capítulo 9 fala sobre as ovelhas, né? E fala sobre ovelhas que não têm pastor. Depois nós vimos em João 10, 11, Jesus é o bom pastor. E aí em Hebreus 13, 20, Jesus é o grande pastor das ovelhas. E depois em 1 Pedro 5, 4, Jesus é o supremo pastor. Ele é o bom pastor, ele é o grande pastor, e ele é o supremo pastor. Entretanto, eu quero começar aqui por Mateus capítulo 9. Eu quero que vocês olhem novamente em Mateus capítulo 9, 35. É um texto que fala do sofrimento, fala da necessidade das pessoas que aqui, metaforicamente, são chamadas de ovelhas. Diz assim, olha, versículo 36. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. A palavra compadeceu-se aqui tem um significado muito profundo. É como que a palavra aqui, lá no grego, quer dizer que ao ver Jesus, as multidões, ao olhar Jesus para as pessoas, como aqui nós podemos olhar para vocês, e nós olharmos aqui uns para os outros, vendo Jesus as mulheres, as crianças, os homens, os doentes, Jesus compadeceu-se delas. A palavra diz que ele sentiu dores profundas, dores intestinais, cólicas renais.
É lógico que ele não sentiu cólica renal, mas quer dizer uma dor tão profunda no seu interior, quando ele então viu aquelas pessoas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, quando Jesus olha para os homens, ele vê como ovelhas. Isso porque quando você, que é homem, olha para o outro, e você o vê como homem, você fala, não, tem que se virar. Porque o homem tem que se virar. O homem tem capacidades de trabalho, de correr atrás, de qualquer coisa. E quando não puder mais caminhar, você pode ir para um semáforo lá, pedir esmola. Não pode? Fica lá pedindo um dinheirinho na porta de um banco. Então, Jesus, quando ele olha para os homens, ele não os vê como homens, mas os vê como ovelhas. É a palavra de Deus que diz que, olhando ele as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Porque as ovelhas, elas precisam de um cuidado muito pessoal. As ovelhas, elas precisam ser levadas para tomar água. Porque, engraçado, quando uma ovelha, ela sai ali do rebanho, vai se extraviando, todas as outras vão juntas. Elas seguem. O Nivaldo já criou ovelhas, e salvo engano, ele ainda cria ovelhas. O Nivaldo está aqui? Está lá fora? Samir, seu pai ainda cria ovelhas? Você já viu as ovelhas do seu pai lá na roça? Não é interessante? É isso mesmo que eu estou falando? Ovelha é bicho lerdo. Ovelha não tem juízo. Ovelha não tem juízo. Você já viu as ovelhas, Jusileide? Hein, Eunildo? Como é que é lá? É isso mesmo, Eunildo? Quem tinha que pregar essa mensagem era o Nivaldo ou então o Eunildo. Ou a Jusileide. Porque eles convivem com ovelhas constantemente. O Nivaldo convive tanto com as ovelhas dele, que ele está com cara de ovelha. Não, é verdade, verdade. Se os irmãos virem lá as ovelhas que ele tem, umas ovelhas de raça, é a mesma coisa que vê o Nivaldo. Está se conformando à imagem das ovelhas. Então as ovelhas, elas precisam de um cuidado próximo, de um cuidado pessoal, de um cuidado de alguém maior. De alguém maior. De alguém com sabedoria, com entendimento, que possa, conduzi-las. Ovelha tem que ser conduzida. Então, quando Jesus fala do povo, fala sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós, sobre a sua família, ele fala que são como ovelhas. E quando essas ovelhas então estão sem pastor, elas ficam aflitas e exaustas. Elas sofrem. Elas sofrem. O sofrimento humano é um fenômeno que todos passam por ele. Todos. Em maior ou menor escala, todos passam por sofrimentos. E, portanto, todos precisam de um cuidado. Eu sei que você às vezes fala assim, não, eu sou forte, não, eu resisto, eu aguento. Eu sei que nós temos que aguentar. E tem mesmo, senão você morre. Mas você sofre. Então, a Escritura diz que o Senhor, Ele nos vê como ovelhas que precisam de um pastor, de cuidado. E então, Jesus fala assim no 37, então se dirigiu a seus discípulos, 2 pontos. A seara, na verdade, é grande. Então, olha o texto, Jesus olhando para as pessoas aflitas e exaustas, nos seus sofrimentos, nas suas dores, ele fala, olha, o rebanho é muito grande, são muitas as pessoas, são muitos os sofrimentos, e a seara, portanto, é grande, entretanto, são poucos os trabalhadores, são poucos as pessoas que podem ser usadas por Deus como pastor para cuidar dessas ovelhas. Então vamos orar para Deus enviar trabalhadores para cuidar dessas ovelhas. É isso que o texto diz de imediato. E eu lendo, portanto, esse texto,
eu fiquei pensando, Senhor, o próprio Jesus, ele diz que as pessoas são ovelhas, ou como ovelhas sem pastor, e estão aflitas, e estão exaustas. E agora ele de repente fala que Deus tem que mandar pessoas para cuidar desse rebanho. Aí eu pensei, o Senhor me chamou para eu cuidar desse rebanho, para eu ajudar nessa tarefa de pastor. Entretanto, pensando eu sobre isso, eu falei ao Senhor, ó Senhor, eu não tenho condições de cuidar do teu rebanho. Por que eu não tenho condições de cuidar do rebanho do Senhor? Eu falando para ele, essa semana. Porque está lá um casal de ovelhas. E eles estão aflitas. As ovelhas estão aflitas. Estão exaustas no seu sofrimento. Ou tem uma família de ovelhas do rebanho do Senhor, o qual ele compartilhou esse cuidado comigo e com outros pastores, pastor Renato e outros pastores que nos ajudam. Aí eu vou cuidar das ovelhas aflitas do Senhor. Aí chega lá, eu fico olhando a situação das ovelhas, exaustas e aflitas. E eu começo a ficar aflito, juntamente com elas, quando eu me sinto totalmente incapaz de ajudar. Porque os pastores aqui, dessa seara, para cuidar desse rebanho, como eu, por exemplo, como o pastor Renato, como o pastor Fernando, pastor Giovanni, pastor Moisés, pastor Josué, e tantos pastores de Deus que estão aí no mundo, que compartilham com o Senhor desse ministério, nós não podemos fazer muita coisa. A gente orienta, a gente ora, no final dá uma palavra de ânimo, e vamos embora. E as pessoas às vezes ficam ali consoladas com aquela palavra, mas o sofrimento permanece. Muitas vezes. Na maioria das vezes. Eu falei, Senhor, a tua palavra diz que o teu rebanho está aflito e exausto, e eu não posso fazer muita coisa. Aí o Senhor, então, nessa comunhão com ele, me diz o seguinte, filho, as pessoas que são separadas para cuidar do rebanho, é apenas para ajudar minimamente nesse caminho, orientar, mostrar, corrigir algumas vezes. Entretanto, eu quero que você saiba que eu é que sou o bom pastor. Eu é que sou o grande pastor. Eu é que sou o supremo pastor. Então diga à minha igreja, às minhas ovelhas, que as ovelhas mais do que nunca precisam aprender a depender desse cuidado do bom pastor, do grande pastor, do supremo pastor. Que cada um de nós, começando por mim e cada um de vocês, portanto, possa olhar para Cristo e vê-lo como o nosso bom pastor. E vê-lo como o nosso grande pastor. E vê-lo como o nosso supremo pastor. E aí você vai entender que quando o pastor da sua comunidade não puder fazer nada por você, o grande pastor pode. Amém? O supremo pastor pode. O bom pastor pode fazer. E temos então que conhecer o nosso pastor. Precisamos conhecer o nosso pastor. E observando então esses textos, Jesus o bom pastor, Jesus o grande pastor, Jesus o supremo pastor, eu pude identificar algo interessante, porque em cada um desses textos, em cada uma desses pastores, você vai encontrar um adjetivo. É o bom, é o grande, é o supremo. E em cada um deles, portanto, há um prisma diferente acerca desse pastoreio de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com os irmãos cada um desses aspectos. Jesus é o bom pastor. Ser o bom pastor é diferente de ser o grande pastor.
E ser o grande pastor é diferente de ser o supremo pastor. Ele é o pastor que é bom, grande e supremo. Precisamos nós desfrutá-lo e experimentá-lo e conhecê-lo como bom, grande e supremo. Amém, queridos? De maneira que o objetivo dessa ministração é que você saia daqui hoje muito mais fortalecido, sabendo: eu tenho um pastor que é bom, que é grande e que é supremo. Que você possa caminhar e receber diariamente, a cada dia, esse cuidado do seu bom, grande e supremo pastor. Amém? Interessante que em João capítulo 10, se os irmãos quiserem abrir, é o texto onde se encontra que Jesus é o bom pastor. É dito no capítulo 10, versículo 11, que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, a ênfase aqui, nesse texto, é que Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Ele é o bom pastor, ou seja, a primeira experiência que nós temos com Cristo, enquanto o nosso bom pastor, é porque Ele dá a vida por nós. E se você perguntar: pastor, mas o que quer dizer exatamente esse dar a vida? O que quer dizer exatamente esse começo, essa experiência inicial com o Senhor como o bom pastor? Aí nós vamos observar que isto aqui é uma parábola. O capítulo 10 é uma parábola que Jesus faz. Ele fala acerca de um aprisco, onde estavam ali centenas e milhares de ovelhas dentro de um aprisco. Um aprisco é um curral. É um curral. Faz um cercado de madeira, coloca bastante feno, e ali tem o coxo, e ali tem o milho, ou que seja a ração das ovelhas. Elas ficam ali dentro daquele curral, daquele como é que diz o nome aqui mesmo? Do aprisco, né? E ali elas fazem xixi naquele feno, e fica fedendo. E elas fazem cocô naquele feno e pisam ali, e é muito apertado, e elas ficam disputando lugar, e ficam ali numa espécie de prisão. Então, quando Jesus fala a parábola do bom pastor, ele fala baseado em um acontecimento que ocorreu no capítulo 9. Como acontece em todo o Evangelho de João, vem primeiramente um evento, uma circunstância, um ocorrido, e a partir daqui Jesus então ensina algo acerca daquele acontecimento. Ou melhor, ele toma o acontecimento como parábola. Ele toma o acontecimento como um sinal. Então o que aconteceu aqui para que Jesus viesse então a falar a parábola do bom pastor? Vamos lá? Capítulo 9 de João nos conta acerca de um milagre de Jesus que ele fez para um cego de nascença. Havia um cego de nascença, ou seja, um homem que nascera cego. Sabiam disso? Que o cego de nascença é aquele que nasceu cego. Não teria necessidade de falar isso, mas a ênfase não é pela nossa ignorância, mas é para que você entenda que há uma pessoa que nasceu cega. Nunca havia visto. Ele era um hebreu, morava em Jerusalém, muito provavelmente, ou talvez numa aldeia bem próxima. E então ele se dirigia ao templo todos os dias. Eu fico imaginando aquela mãe levando um menininho cego para o templo todos os sábados. Todos os sábados. Levava ao templo, levava, e ele foi crescendo cego, adolescente cego, jovem cego, agora adulto cego. Todo mundo via, ele não via. Olha que coisa interessante. E diz a Escritura então que ele vivia ali, nas dependências do templo, constantemente. Quando então Jesus passou com seus discípulos e vendo aquele homem, os discípulos perguntaram assim: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que nascesse cego? E Jesus falou: não, nem ele nem seus pais, mas assim é para que se manifeste nele a glória de Deus. Jesus foi lá, fez um lodo na terra, cuspiu na terra, fez um lodo, aplicou-lhe nos olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava os seus olhos. Ele foi, lavou e começou a ver, voltou vendo.
Agora imagine a alegria. Hã? Imagine a alegria desse homem que era cego e agora não é mais cego. Não sei a idade desse homem, mas vamos pensar num homem de 30 anos. Vamos imaginar a situação. De 35 anos de idade, 40 anos de idade, não tem problema nenhum. 50. Mas talvez nem tanto, né? Mas vamos imaginar agora a alegria desse homem. Se fosse você, você ficaria feliz? E quando a pessoa passa a enxergar, ela recebeu uma grande cura, um grande milagre, o que ela quer fazer? Ela quer compartilhar a alegria com as pessoas com quem, durante toda a sua vida, compartilhou a sua dor. E agora ele vai para o templo. O lugar é o templo. É lá para onde eu vou falar das grandezas de Deus. Aí ele vai para o templo. Em casa você vai ler depois o capítulo 9. Vocês vão ver toda essa história. Quando ele chega e começa a pular e falar, logo a cúpula, a casta de chamados pastores do templo, escribas e fariseus, anciãos, toda aquela cúpula religiosa, aquela casta de liderança. Falou assim, vem cá, mas por que você está enxergando agora? Observe que a cura do indivíduo agora soou como uma coisa ruim. Porque esses falsos pastores, eles não querem a cura da ovelha. Eles não querem o bem-estar da ovelha, até porque a ovelha aqui vai ganhar uma outra conotação. Isso porque a ovelha para Deus quer dizer que o ser humano é um sujeito tão frágil, uma pessoa tão frágil, que precisa de cuidado divino, por isso é ovelha. Entretanto, no mundo religioso, ovelha é aquele que não vê, aquele que não fala, aquele que não reage. Aí vai ganhar agora um tom negativo, como aquele, como o outro falou, que é o gado, né? O povo é gado, povo marcado e povo feliz. Então, a religião quer a ovelha no sentido do castramento da sua mente, da sua capacidade de refletir, da capacidade de falar, de participar. E então, aqueles sacerdotes lá não gostaram nada que aquele homem agora enxergava e começou uma grande discussão. A discussão estava em torno de quê? Quem foi que te curou? Esse que te curou não pode ser de Deus, porque se ele fez isso hoje é sábado, então ele pecou. Se ele pecou, ele é um pecador. E agora então começou aquele problema. E aquela discussão vai e fala daqui, fala dali. Não, esse homem deve estar mentindo. Ele era cego, coisa nenhuma. Chama os seus pais para que dê testemunho de que de fato ele era cego. Chamaram os pais do ex-cego. E vindo os pais, falou assim, de fato, este é o nosso filho. E de fato ele era cego. E agora, como ele vê, eu não posso falar. Aí é com ele. Pergunte para ele, ele é maior, ele responde, é por conta dele. Nós não nos envolva com isso não. Porque nós queremos continuar cegos. Os pais. Nós queremos continuar debaixo do jugo. Nós queremos continuar dentro do aprisco. Eu sei que o aprisco fede. Eu sei que o alimento é pouco, é escasso, é apertado. Mas pelo menos eu tenho a minha segurança aqui dentro. Ó. Porque enfrentar a liberdade dos pastos verdejantes, sei lá, livre, ser livre. Ser livre, é melhor ficar aqui dentro que eu já estou acostumado. Eu nasci aqui dentro desse curral mesmo, né? E nas últimas hipóteses tem uma raçãozinha aqui. Sempre vai ter um pouquinho para mim aqui. Eu vou ficar... fede, mas é meu. Fede, mas já estou acostumado. E então, o cego, agora, que via, o ex-cego, falou, não. Eu era cego. E agora eu vejo. Você sabe o que acontece quando uma pessoa que está dentro de um templo, de um curral, passou a vida toda ali dentro cega, e agora ela vem a enxergar? Sabe o que acontece? Essa pessoa agora se torna um grande problema. Porque agora você começa a enxergar e fala assim, pastor, mas por que se canta dessa maneira? Pastor, eu estava observando, porque agora eu posso ver. Por que se prega dessa maneira? Por que se pratica isso dessa maneira? Aí vai, pai, tu para de falar, fica na tua.
Não vai dar certo dessa maneira. Aí você vê que não dá certo falar com o pastor, aí fala com o irmão do lado, aí o pastor fala, não vai dar certo, não vai dar certo. Ele está doido para curar o olho do outro também. Ele agora quer curar o olho do outro, então para que ele não cure o olho de todo mundo, e todos venham a ver, e a minha religião vá à falência, então não tem outra saída. Chamou o ex-cego que agora via e falou, você está expulso do templo. Ele foi expulso do templo. É assim que todos os currais fazem. Os currais são as prisões religiosas. São os lugares onde ali estão as ovelhas que estão sofrendo, elas estão aflitas. Porque lá elas têm que dar o dinheiro, lá elas têm que fazer o trabalho braçal, até a segurança dos líderes tem que ser feito, e isso sem nenhum pagamento de nada. Tudo tem que ser feito. Tem um cetro de ferro sobre a cabeça deles. As ovelhas apanham lá dentro. E agora, alguém fala assim, pastor, mas eu vou ficar aqui dentro então, porque é o seguinte, é melhor ficar calado aqui dentro. Eu já começo a ver, a minha visão foi curada, só que eu vou ficar aqui dentro fingindo que não estou vendo. Eu vejo, mas eu não vou criar problema. Eu quero ficar fingindo que está bem. Não vou dizer nada, vou fingir que está tudo bem. Desde que eu saiba, está tudo bem. Porque senão, vão me expulsar. E se me expulsarem do curral, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? Tem muita gente com medo de ser expulso do curral. Tem muita gente, não é pouca não. Entretanto, quando aquele homem que agora via foi expulso do curral, diz a Escritura que ele encontrou-se com Jesus Cristo, aquele que o curou. E Jesus então começa a falar para ele, olha, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. E ele começa então a falar a parábola do bom pastor e nos ensinar que quando Jesus Cristo veio, ele veio com uma finalidade em relação às suas ovelhas. Ele disse, olha, esse curral, esse aprisco, ele foi necessário. Esse aprisco, na verdade, esse regime da lei, conforme diz o livro de Gálatas, que a lei nos serviu de aio, foi o período de tempo em que nós éramos menores, vivíamos no tempo da menoridade, e portanto a lei, ela desempenhou um papel fundamental. Eu sei que ela nos escravizava, eu sei que ela nos limitava, que ela nos prendia, mas ali ela esteve até que viesse Cristo. Vindo Cristo, ele diz assim, olha, eu sou a porta do aprisco. Eu sou a porta do aprisco. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Aí a pessoa pega só essa parte e para. Jesus é a porta, quem entrar por ele será salvo. Jesus é a porta, quem entrar por ele será salvo. Aí fazem quadros, colocam nas paredes. Jesus é a porta, quem entrar será salvo. Só que o versículo não para por aí. Ele diz, eu sou a porta. Quem entra por mim é salvo. Mas quem sai por mim achará pastagens. Enquanto a porta do aprisco é para entrar e sair. Não é para sair e entrar. Então, primeiramente, se entra pela porta que é Cristo. Para depois sair pela porta que é Cristo. Sair não implica perder a salvação. Pelo contrário, Jesus é a porta que te dá acesso às bênçãos da salvação. E Ele é a porta que te liberta da religião para a liberdade dos pastos verdejantes. Então a maioria dos cristãos um dia entraram pela porta. Cada um aqui tem uma experiência. Se nós fôssemos aqui ouvir a experiência de cada um, um dia você entrou num aprisco. Que aprisco que eu entrei, pastor? Numa igreja evangélica, pronto. Entrou na igreja evangélica. E lá você ficou cativo. Você lembra que você era obrigado a dar o dízimo? Lembra?
Não lembram? Porque se não desse, você apanhava? Apanhava. Apanhava como? Seu nome ia para o mural. O pastor tirava seu cargo. Os irmãos viravam o rosto para você. Hã? Além disso, mandava para sua casa um tanto de demônio chamado gafanhoto para comer a comida da sua casa. Aí você arranhava o carro, foi o gafanhoto. Se bateu o carro, foi o maior, gafanhoto maior. E se quebrar o carro e morrer, eu falei, aí é que as ovelhas ficam aqui mesmo, ó, com medo. Lembram disso? Lembram que você não podia? Minha mãe queria rapar as pernas, os cabelos desse tamanho de um dedo. Isso porque ela ia fazer uma cirurgia de varize. E o médico falou, rapa a perna, senão não faz cirurgia. E o pastor lá diz, não rapa. E aí, é um cativeiro. É um cativeiro. Você não pode olhar para o lado, que já está fora do quadrado, está errado. Você não pode para o outro lado, está errado. Você tem que seguir cegamente. Ali, ó. Você não pode perguntar, você não pode questionar. É só seguir e ponto final. Pastor, mas foi muito bom, porque foi lá que eu conheci a Jesus Cristo. Lógico, você entrou pela porta, mas você entrou no aprisco. Jesus é a porta, quem entra, por ele é salvo. E portanto você foi salvo, ainda que entrando no aprisco. Mas Jesus fala, agora é preciso sair pela porta, para que você encontre pastos verdes, água tranquila. Deus nos chamou à liberdade. Servir com amor, servir com o coração. Quando eu falo que lá você era obrigado a dar o dízimo, não significa que você agora não tem que dar nada. Significa que você agora é livre em Cristo. Você recebeu o Espírito Santo. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te controlar, deixa Ele te ensinar. Aprenda por meio da Escritura do Novo Testamento e você agora vai amar o Senhor, vai segui-lo, Ele vai te alimentar, não vai te faltar água fresca nem grama verde, porque o bom pastor há de te apacentar nesses campos verdejantes. Levando em conta que o que nos permite isso, essa nossa liberdade em Cristo, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele morreu na cruz, porque Ele entregou a sua vida por nós, é que hoje nós somos livres. Por isso Ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu quero fazer uma retificação aqui no meu falar. Quando eu disse que você entrou num curral, que seja uma igreja evangélica, eu quero que os irmãos saibam que não são todas, tá, queridos? Que há muita gente boa no mundo. É lógico que é escasso. Mas tem muita gente sincera, que busca fazer na medida que entende ali a vontade de Deus. Entretanto, na maioria, isso aí eu não tenho medo de falar, na sua maioria, é como diz o texto, esses que se chamam pastores, Jesus disse, são mercenários, porque a quem não pertence às ovelhas, e eles roubaram as ovelhas, eles são aqueles de quem é dito em João 10:10, né? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Não diz o diabo, não diz diabo não, viu? É só a cabeça que está diabo. Na Bíblia está o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E esse ladrão, se você começar do versículo 1, vai dizer, é aquele que não é pastor, é aquele que é mercenário. Perfeito? São os falsos líderes, são os falsos pastores, esse grupo de homens maus e perversos, os cães gulosos, como diz o apóstolo Paulo na sua carta a Tito, que simplesmente estão mantendo as pessoas dentro de uma prisão. Jesus, portanto, é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não é aquele que mata as ovelhas. É aquele que dá a vida por elas, para que ela seja salva, para que ela seja resgatada, para que ela seja tirada. Mas aqui no texto de Hebreus 13:20, quando fala de Cristo como o grande pastor, interessante,
O contexto é um pouquinho diferente. Se em João 10 nós vemos Jesus como o bom pastor na sua morte por nós, em Hebreus 13, 20 e 21, nós temos Jesus como o pastor, o grande pastor, agora na sua vida de ressurreição. Primeiro na morte, agora na sua ressurreição. Veja na sua Bíblia, leia comigo. Ora, o Deus da paz, vírgula, olha a ênfase, que tornou a trazer dentre os mortos. Observe, o bom pastor, ele dá a vida. No texto que vai falar do grande pastor, fala aquele que saiu dentre os mortos, aquele que ressuscitou, né? Que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, o bom pastor morreu por nós, possibilitando a nossa saída do curral da religião para o desfrute dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, que é o próprio Senhor. Agora, o grande pastor das ovelhas está ligado à sua ressurreição. Jesus ressuscitou. E agora, na sua vida ressurreta, ele é o grande pastor. E qual é o papel dele em relação às suas ovelhas? É dito assim, olha, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Ou seja, agora na nossa caminhada, você está numa caminhada. Jesus morreu na cruz do Calvário, você foi redimido e foi liberto da religião. Mas agora você tem uma vida, você tem um caminho, você tem uma experiência diária. E o grande pastor é aquele que vos há de aperfeiçoar. É aquele que estará com você na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, dia de todo mundo, todos os dias. Ele diz, eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse grande pastor, portanto, agora, ele nos apacenta. E o Salmo 23, eu quero que vocês abram lá em nome de Jesus, nos mostra como se dá esse cuidado diário do grande pastor em nossas vidas. Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor. Repita comigo, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Interessante que esse texto, esse versículo primeiro, né? Geralmente é muito usado pela teologia da prosperidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pronto, nada me faltará. Então, eu terei de tudo. Terei de tudo. Só que o tudo que essa pessoa pensa, não é o tudo que diz o texto. O tudo é o tudo de bom. E o bom que ele acha é o bom egoísta do seu coração. Porque se eu perguntar o que é bom, talvez você diga assim, bom é um carro, é um Camaro amarelo. Porque se eu tiver de Camaro amarelo, eu vou estar docinho. Não é? Está docinho. E aí eu vou ter de tudo que eu quero. É porque o homem, ele olha assim, o que é bom? Não, bom é um emprego para eu ganhar 15 mil reais. Isso aqui é o bom. Não, bom é eu comprar um apartamento, um duplex. Bom é eu comprar uma fazenda. E essas coisas são boas, de fato. Mas isso não quer dizer que isso é o que é o bom de fato. Uma criança, por exemplo, se você perguntar para ela o que é bom, ela vai dizer, bom é você matar a aula e ficar a tarde toda jogando videogame. Para ela isso é bom. E de fato é bom para ela, naquele momento. Aquele momento é muito gostoso. Não foi para a aula, coisa, né? Entretanto, isso que é bom momentaneamente é um grande mal
a longo prazo. E a criança muitas vezes não consegue perceber que aquilo que ela julga ser bom é mal. E nós, semelhantemente a crianças, muitas vezes não conseguimos ver que aquilo que para nós é bom é mal. E aquilo que de fato é bom, para nós é ruim. Quando um pai disciplina o filho, um pai de acordo com a Escritura, não um pai que espanca, mas o pai que de acordo com a Escritura, ele disciplina o filho porque ama, para livrar a sua alma do inferno. Ali ele priva o seu filho de alguma coisa, de alguma maneira. Aquilo é bom para o filho momentaneamente. Entretanto, é muito bom a longo prazo. Não é isso? Então, quando a Escritura diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é exatamente isso, nada vai te faltar. Nem aquilo que você eventualmente julga não ser tão bom momentaneamente. Ou seja, o Senhor como bom pastor, ou que seja como grande pastor, nesse cuidado diário, nesse dia a dia, Ele está contigo para suprir todas as tuas necessidades. Mas entenda, todas as tuas necessidades. O problema é que nós achamos que as nossas necessidades são as coisas materiais, muitas vezes. Mas o Senhor sabe daquilo de que nós precisamos, não sabe? Então diz, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E agora o texto, versículo 2, 3, 4, 5 e 6, é um desdobramento da ideia central. Nada me faltará. Nada me faltará. Tudo o que diz o versículo 2, 3, 4 e 5 e 6 se refere ao nada me faltará ou o tudo eu terei. Perfeito, queridos? Quem está entendendo? Quem aqui tem o grande pastor consigo? Então saiba, nada te faltará. Tudo aquilo que é necessário, Ele te dará. Tudo. Ele jamais te abandonará. E esse nada me faltará, ou esse tudo eu terei, que é a mesma coisa, se desdobra dizendo assim no versículo 2, ó, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Então, uma coisa, o grande pastor, ele tem para te dar. É uma promessa. E você pode orar ao Senhor, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Quando você se sentir uma ovelha exausta e aflita, você diz assim, Senhor Jesus, Tu és o grande pastor da minha vida. A Tua palavra diz que Tu és o meu pastor. E segundo a Tua palavra, Tu me ofereces minimamente duas coisas. Repouso e descanso. Repouso. Ele te faz repousar em pastos verdejantes e leva-te para junto das águas de descanso. Esses pastos verdejantes e essas águas de descanso, elas não estão no mundo exterior. Não pense você que essas águas de descanso, esses pastos verdes, o Senhor vai me levar para morar lá em Dubai. Dubai. Aí você olha. Quem conhece aqui o sol nascente? Quem já andou lá para dentro do sol nascente? Ande. Quem conhece a estrutural? Lá para dentro. O lixão da estrutural. Quanto sofrimento. Quanto sofrimento. Vocês não acham muito sofrimento? Sim ou não? Uma escassez. Não tem alimento direito, não tem roupa direito, não tem lazer direito, não tem segurança, não tem nada. Os meninos nascem correndo no quintal e nas ruas de terra, e o esgoto passando no meio. Eu moro lá.
Graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou falando que eu moro lá para ninguém achar que eu esteja desdenhando do lugar. Né? Aí eu pergunto, essas pessoas podem ter o bom pastor? Hã? E se elas têm o bom pastor, elas podem ter o descanso e o refrigério? Aí o senhor terá que tirá-las de lá e levar para Dubai? Mas lá mesmo elas podem ter isso? Queridos, o Senhor nunca nos prometeu esses rios abundantes, esses pastos verdejantes de uma maneira material aqui, antes da sua volta. Não. Ele mesmo falou, olha, no mundo tereis aflições. É no mundo. Se você for para a lua, talvez não tenha aflições lá. E ainda assim, se você considerar a palavra mundo de maneira mais abrangente, você vai ter aflições lá. Mas aqui, Jesus falou, você terá aflições. E aí vem, voltando lá para os falsos pastores do capítulo 10 de João, eles falam, vocês estão sofrendo e vocês não podem ter aflições. E eu estou aqui para livrá-los das aflições. E para que vocês se livrem das aflições, terão que trazer dinheiro aqui. Isso é uma mentira. É uma mentira. O bom pastor é Jesus Cristo. E nenhum dinheiro e o dinheiro do mundo inteiro não pode comprá-lo. Ele é gracioso. Ele é gracioso. Ele se dá. Faz parte da sua natureza. Deus é amor. E amor na Escritura não é mero sentimento. É o doar-se a si mesmo. Por isso que é dito que Deus prova o seu amor dando o seu Filho por nós. Então, esse descanso e essas águas de descanso e esse repouso nos pastos verdejantes acontece dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro do seu espírito. É lógico que o Senhor fará novos céus e nova terra. A gente sabe, isso é uma projeção escatológica. Eu estou falando do hoje. Mesmo se estiver uma goteira na sua casa, você pode ter paz. Isso porque tem pessoas ricas, que têm muito dinheiro, que têm apartamentos grandes, caros, nos melhores lugares do Brasil. E elas não têm descanso. Elas não têm descanso. Talvez tenham, né? Mas eu quero dizer que muitos ricos não têm descanso. Não podem falar, olha, eu tenho na minha alma aqui um descanso e paz. Porque tem as coisas, não pode dizer isso. Muitos, inclusive, se matam, suicidam-se. Mas o bom pastor, o grande pastor, ele te promete descanso e refrigério. Olha o que diz o versículo 3. Refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Você já encontrou paz? Queridos, a quantidade de cristãos sem paz não é brincadeira. Cristão perturbado, cristão sofrendo, crente em Jesus Cristo, mas não teve a experiência de desfrutar a Cristo como o grande pastor. Você tem que orar por isso. Senhor, eu quero essa bênção aqui, ó. Eu quero refrigério na minha alma. Eu quero refrigério na minha alma. Porque não é nada que eu queira, né, por vaidade. Não, é a tua palavra que garante que eu terei refrigério, descanso na minha alma interior. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse é um aspecto também do serviço do nosso grande pastor, que ele vai nos guiar pelas veredas da justiça. Queridos, eu quero que os irmãos entendam algo. Entenda mesmo o que eu vou dizer. Se tem uma coisa de que nós não gostamos, é de andar na vereda da justiça. A nossa natureza caída,
que ainda habita em nós, é uma inclinação forte para que nós não andemos nessa vereda, nesse caminho estreito da justiça. Vez ou outra nós estamos querendo escapar para um lado, para o outro. Isso é natural, eu digo normal, porque temos ainda a natureza do pecado. Por isso é normal. Entretanto, o Senhor fala: olha, eu quero te conduzir, meu filho, na vereda da justiça. Eu quero te colocar andando aqui. A vereda é um caminho estreito. E você vai caminhar na justiça. E aí nós não queremos muitas vezes, nós resistimos muitas vezes. E é porque nós resistimos então que o Senhor vai nos colocar muitas vezes dentro de situações e de circunstâncias para que o nosso coração seja quebrantado. O bom pastor, o grande pastor, não somente refrigera a alma, mas também ele trabalha a sua alma. Ele endireita a sua alma. Ele corrige a sua alma. Olha que coisa maravilhosa. Nada me faltará, porque o Senhor não vai me permitir que eu seja criado como os gatos. Como já dizia Machado de Assis, né? Criado como os gatos. Aí ele citou um outro poeta dizendo: o menino é o pai do homem. Porque o homem ruim que foi o menino ruim que ele foi. Então o Senhor não vai permitir que nós sejamos assim. Ele vai endireitar as veredas. Por amor do nome dEle. Porque você carrega o nome dEle. Então, por amor a Ele, para que o seu nome, por fim, seja completamente santificado, Ele vai colocar uma vereda, Ele vai te conduzir, e para tanto Ele fará um tanto de circunstâncias em que você terá a sua alma trabalhada. Olha o versículo seguinte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não entendi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, é possível? É possível? É possível, queridos? Quantas pessoas não passaram, ou estão passando, pelo vale? Olha o nome do vale. O vale já é ruim, né? Eu estou no vale. Agora, da sombra da morte. Ou seja, você está tão perto dela, da morte, que a sombra dela já te alcança. Mesmo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então é possível. É mais do que possível. E o Senhor vai permitir que você ande pelo vale da sombra da morte. Ele vai permitir. Se for preciso, você passará por este vale, mas é para o teu bem. É para que você possa conhecer o Senhor e que possa aprender a se submeter a Ele e possa aprender a confiar nele. Confiar no Senhor. E ele diz: olha, porque ele tem a certeza, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Diga assim: o Senhor está comigo. Diga para o seu irmão: o Senhor está contigo. Viu? O Senhor está contigo. Pastor, mas eu estou passando por um vale. O Senhor está contigo. Pastor, mas é porque a luta é grande. O Senhor está contigo. Pastor, o que está doendo? O Senhor está contigo. Confie. Não tema mal nenhum. Pastor, e se eu morrer? E se eu morrer? Porque crente morre. Ou crente não morre? E se eu morrer, pastor? Não temerei mal nenhum. A morte física não é um mal. A morte eterna é o mal. A morte física, na verdade, ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Lógico, né?
Deus sabe de todas as coisas. É nós que não entendemos muitas vezes. Nós que não entendemos. Até mesmo culturalmente falando, nós não entendemos a morte, não aceitamos a morte. Mas o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. E se você perder alguém, o Senhor está contigo. Não temerei mal nenhum. É uma confiança plena. Lembra que Jesus estava num barco com os discípulos e deu uma grande tempestade? Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo. Mas como é que alguém pode dormir no meio de tanta tempestade, de tanta luta? E os discípulos pegavam água e colocavam, e tiravam, e corria, e segura a vela, e puxa daqui, lutando, e Jesus dormindo. Aí vai lá o discípulo e fala: Senhor, tu não te incomodas conosco? Levanta, olha nosso sofrimento, e o Senhor dormindo. Aí Jesus fala: homens de pouca fé. Descansa. Descansa. Pastor, mas porque lá em casa a tempestade está grande. Então vai descansar. Vai descansar no Senhor. Declare: o Senhor é o meu pastor. Confia nele. Ele existe. Ele está contigo. E Ele tudo fará por você. A vida cristã é uma vida de relacionamento e de dependência. Você é a ovelha, Ele é o pastor. Você tem que depender dEle e segui-lo independentemente. Não questione o pastor. O pastor Jesus Cristo. Não questione. É porque é por aqui que Ele está indo. A ovelha segue o pastor. Ele está contigo. E aí diz: olha, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é um instrumento de disciplina. Mas o salmista vê a disciplina como um consolo. Por quê? Como é que alguém pode ser disciplinado e ter consolo ao mesmo tempo? O consolo é pelo entendimento que a disciplina vai me fazer, vai me aperfeiçoar, vai me fazer participante da santidade de Deus. Porque lá em Hebreus capítulo 4, ou capítulo 13, versículo 20, diz que o pastor, o grande pastor, ele nos há de aperfeiçoar. E então a vara é a disciplina são todas as circunstâncias nas quais nós nos encontramos muitas vezes, que nos faz sofrer de alguma maneira. É o Senhor que te priva daqui, Ele vai te apertando, e você então vai, por meio desse sofrimento, você vai percebendo uma coisa: eu não posso nada. Eu não posso. Lutei. Quanto mais eu lutava, mais eu só me cansava, ficava exausto, não resolvia. Então confia nele. E o cajado é um instrumento para proteção. Um instrumento de cura. Aí a ovelha cai num buraco difícil. Com o cajado, o pastor vai e tira ela de lá. Ó. Ele retira. Então a disciplina e a cura. O problema é que nós buscamos muito a cura física. E eu sei que quando dói aqui no corpo é complicado. A gente quer a cura física. Eu quero a cura física. Se eu tiver precisão, eu quero a cura física. Você não vai querer, não? Mas você está doente, você não quer ser curado fisicamente no seu corpo? Lógico. Mas e a nossa alma também precisa de cura. E a cura da alma, ela é mais importante do que a cura do corpo. Por que ela é mais importante? Porque Jesus falou: mais vale a alma do que o corpo. Lembra que ele falou: não temeis os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma? A alma é o mais importante. Então, ele nos cura. Se você for curado na sua... Quantas pessoas não foram curadas na alma, adoecendo no corpo? Pastor, mas Deus faz esse tipo de coisa? Faz. Não, isso é do diabo. É porque quem fala assim não conhece a Deus. Quantas pessoas tinham um corpo sadio e uma alma apodrecida de orgulho, de presunção? E o Senhor então enfermou o corpo, e a pessoa se enfraqueceu no corpo, e aí teve alguém que teve que ir lá trocar a fralda.
E aí foi quebrando o orgulho da alma. A enfermidade do corpo curando a alma. Pessoas são preparadas. Pastor, mas eu vou ter que passar por isso? Eu não sei. Eu só tenho um conselho para você. Começa a se quebrantar diante de Deus. Começa a se ver como uma ovelha do Senhor, como um servo do Senhor, como uma criatura de Deus, um filho de Deus. E entenda que Ele é, você não é, você não pode, só Ele pode. Pare de murmurar, pare de reclamar, porque aí você estará semeando muitas coisas que virão em forma de disciplina na sua vida. Comece a ver o outro, a se compadecer. Comece a emprestar dinheiro para quem precisa. Está lá o irmão precisando, um aperto, um desespero, uma dificuldade, não sabe o que faz. Você olha para ele e fala, pois é. Está difícil para todo mundo, né? Não, ajuda o teu irmão. Ajuda! Ajuda, poxa! E você vai estar sendo trabalhado por Deus. Não, esse coração está quebrantando. O Espírito Santo vai te dar força, vai te dar graça. Mas se você ficar orgulhoso, murrinha, mesquinho, Deus fala, deixa estar. Você não vai entrar no reino assim. Você não vai entrar. Assim não. Aí o bom pastor, o grande pastor, que está com você, que nada te falta, assim, eu vou ter que dar um jeito de quebrar a coluna dessa ovelha. Que a ovelha não se inclina. Pastor, mas está falando de dinheiro por quê? Porque o dinheiro é uma praga. É um mal. Lógico, é um mal necessário. É um mal necessário. Mas se esse dinheiro, ele só serve para quê? Só serve para ser gasto. É para gastar, para comprar coisa. Mas se ele se torna uma coisa dentro de você, e ele passa a te possuir, e aí nasce aí uma raiz de apego ao dinheiro, você está perdido, meu irmão. Para disso. Comece a ver as coisas, comece a ver o mundo, comece a ver a necessidade e comece a socorrer. Onde você puder, vai socorrendo. E se todo mundo começar a socorrer um ao outro, daqui a pouco está todo mundo feliz. E Deus vai começar a abençoar. Aí Ele vai te dar. Porque Ele sabe que Ele não te dá para você. Ele te dá para você administrar, para você distribuir. Não está na Escritura isso? Ele pode fazer-nos prosperar, ou fazer-nos abundar em toda graça, para que, tendo sempre, possamos nós dividir com aqueles que não têm? Lê a Escritura, 1 Coríntios capítulo 8, ou capítulo 9. Bem, mas é isso, esse quebrantamento de alma. Teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Olha, imagine só você, seus adversários querendo te devorar, e você vai agora se assentar à mesa e vai desfrutar de um banquete. Olha que paz, olha que coisa maravilhosa. Eles vão ficar doido com você, desesperado. Como é que você não vai gritar? Não, eu vou agora fazer a minha refeição aqui, porque o Senhor prepara uma mesa. Uma mesa diante dos adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma pessoa totalmente ungida, plena, cheia. Um cristão que de fato faz jus chamá-lo cristão. Porque ele está ungido. Ungido é ser Cristo, é ser cristão, é expressar a Cristo e está transbordando do próprio Deus dentro de você. Lógico, a linguagem aqui é do Antigo Testamento. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você quer muita coisa boa. Quem quer coisa boa aqui na vida? Exemplo de coisa boa. Filhos bons. Filhos bons. Meus filhos crescerem, educados, estudar, cuidar dos pais, ter sua família, ter prazer nos filhos agora. Ou você quer coisas boas? Quer ter saúde no corpo, tanta coisa boa que tem nesse mundo, coisas lícitas que Deus fez, mas você está semeando o quê?
Nós plantamos lá em casa um pé de pimenta. Isso tem uns 4 meses. Vou dar uma pimentinha lá, um jardinzinho, nasceu o pé de pimenta e não tinha pimenta. Daqui a pouco a Jane, bem as pimentas nasceram. Tá lá, verdinha, falei, calma que elas vão amadurecer. Daqui a pouco estava bem vermelhinha, eu estou lá em casa, aí lá lendo a palavra, a Jane fez um almoço, falou assim, olha, está aqui a comida, vê se o arroz está bem de pimenta. Que a gente gosta de pimenta no arroz. Tá bom. É forte, né? Forte, é a pimenta lá do pé. Ela falou, é a pimenta lá do pé. Eu falei, Aprendeu alguma coisa? O que eu aprendi? Você colheu o que lá no pé? Eu colhi pimenta. Por quê? Não, porque eu plantei pimenta. Eu falei, quem planta pimenta, colhe pimenta. Ela é. Eu falei, então, bondade e misericórdia, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida. Isso aqui é uma consequência e um resultado de você andar sob o cuidado do pastor, do bom pastor, do grande pastor. Você tem que andar com ele, amá-lo, submeter-se a ele. E bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida. Deus é maravilhoso. 1 Pedro capítulo 4, 5, versículo 4. É o último versículo. Eu não vou me prolongar nesse texto, estamos já encerrando. Capítulo 5, versículo 4 diz assim, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar. Logo que o Supremo Pastor se manifestar. O bom pastor dá a vida, a morte de Cristo. O grande pastor, em ressurreição, nos conduz hoje na nossa caminhada. Mas logo o Supremo Pastor vai na sua segunda vinda. Quando Cristo na sua segunda vinda vier, ele virá como o Supremo Pastor. Olha que coisa maravilhosa. O bom pastor, o grande pastor, agora vem Jesus na sua vinda como o Supremo Pastor. E o que ele fará? Recebereis a imarcessível coroa de glória. Ele virá para nos galardoar. Nós vamos receber galardão do Senhor. Ele vai nos recompensar, porque nessa trajetória de vida com Ele, nós nos permitimos ser trabalhados pelo Senhor. Eu quero deixar aqui esse apelo aos irmãos. Queridos, o Ministério Apostólico de Volta à Palavra, ele tem uma proposta. Aqui não é uma igreja sem proposta, nós temos uma proposta. E qual que é a proposta? Que nós sejamos trabalhados por Deus. Se permita. Deixa Deus agir na sua vida. Vamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Vamos entender as circunstâncias. Vamos nos submeter debaixo da poderosa mão de Deus. E Ele, a seu tempo, vai nos exaltar. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E Ele vos exaltará. Vamos conhecer a Deus em comunidade, como irmãos, nos grupos familiares. Vamos ter comunhão, vamos crescer, vamos tomar posse dessa palavra, vamos orar a palavra e o Senhor então fará a obra em nós. E então, quando o Supremo Pastor se manifestar, vamos receber a coroa de glória. É certo que o contexto aqui de 1 Pedro é uma referência ao galardão aos presbíteros, que presidem de acordo com a vontade de Deus. Entretanto, há tantos galardões que nós certamente receberemos de acordo com a nossa experiência de vida com Deus. Tá bom? Deus abençoe.